Tudo bem, pessoal? Vamos voltar aqui a analisar o caso do Johnny Depp e da Amber Heard. Como vocês sabem, acontece todos os dias o julgamento. Está sendo transmitido ao vivo, né, direto dos Estados Unidos. É lógico que quem entende inglês, né, vai poder acompanhar da melhor maneira. Não tem como ter um serviço de tradução e dublagem e legenda em tempo real. Mas felizmente eu consigo falar bem, mas eu não tenho tempo para ficar analisando e assistindo todos os dias. Portanto, eu acabo acompanhando os melhores momentos, né? Se pode se chamar assim. E, enfim, eu me concentrei dessa vez somente no depoimento da psicóloga da Amber Heard, como eu havia comentado com vocês nos vídeos anteriores. E como vocês sabem, para que não restem algum tipo de dúvida, essa psicóloga é a psicóloga mesmo que atendeu ela, não é um psicólogo que acompanhou o caso depois de ter acontecido as denúncias de agressão, não foi um psicólogo indicado por um júri, por um juiz, por alguma outra pessoa de fora, mas como eu disse, a psicóloga particular dela, né, que é a doutora Shannon Curry. Essa doutora Shannon Curry é psicóloga formada, 15 anos de experiência, como eu tenho 15 anos de experiência também. O método utilizado por ela foi primeiramente a análise do prontuário médico da Amber Heard por diversos profissionais de saúde, incluindo médicos psiquiatras e também por outros psicólogos anteriores, né, pelos quais a Amber Heard passou antes dela, né, antes da Shannon Curry. E, bom, fez essa análise, né, de todo o prontuário, de toda a ficha, de todos os diagnósticos que os outros médicos forneceram. Então, após isso, teve a entrevista mesmo, né? A anamnese, a entrevista, como a gente faz de praxe. Sempre tentando analisar, tentando encaixar em algum padrão do DSM, né, que é um catálogo internacional de doenças, entre outros. Também foi utilizado testes clínicos comprovados, validados, garantidos lá pelo conselho deles lá de psicologia, acredito eu. Né? Você não pode, para utilizar de critérios diagnósticos, aplicarem um teste da cabeça do psicólogo. Tem que ser testes, por exemplo, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem que adquirir eles, né? Comprar esses testes para poder aplicar. Alguns testes é recomendado que você também passe até por um exame para saber mesmo se você sabe aplicar esse teste ou não e se você sabe interpretar, né? E, enfim, assim que a doutora Curry desconfiou de algum diagnóstico, ela aplicou os testes para poder verificar, né, comprovar aquilo que ela estava imaginando, e a Amber Heard obteve os altos scores nesses testes que se encaixavam com as respostas dadas na entrevista psicológica. Em um desses testes, deu, por exemplo, né, que analisavam traços isolados de comportamento, de 0 a 100, deu que ela tem uma tendência de 98, a nota dela, em tendência ao extremo exagero, né? Também foram detectadas dois tipos de desordem de personalidade. E até eu lembro que eu brinquei com vocês que vamos ver se eu estou afiado ou não, se eu acertei o diagnóstico ou não. Eu lembro que eu citei traços de personalidade parecidos com borderline. Eu também citei. Eu disse que fiquei na dúvida que poderia indicar alguma coisa maior ainda, que seria, por exemplo, psicopatia. E eu havia dito também sobre alguns traços de personalidade histriônicos. Bom, eu vou aqui recorrer a algumas anotações enquanto eu estava acompanhando os vídeos da corte, né, do tribunal. E
Então tá meio fora de ordem, tá, pessoal? Eu vou ler aqui à medida de como eu fui anotando, tá bom? Bom, para ficar claro, o que, que são desordens de personalidade? É a maneira como nos vemos e percebemos o mundo à nossa volta, como a gente reage a esse mundo e também vai determinar padrões comportamentais, né? E justamente por esses padrões é que nós conseguimos aí encaixar as pessoas, os indivíduos, pacientes, clientes nessas categorias aí ou nesses transtornos. Então, o que a médica observou? Diagnóstico dela. E depois aí eu vou mostrar que não foi só diagnóstico dessa psicóloga. Bom, deu como resultados borderline e histrionismo. Lembrando que uma pessoa pode ser diagnosticada somente com borderline e também somente como histriônica. Nesse caso foram os dois. Então a gente tem como características a agressividade, que pode ocorrer se esse indivíduo ele percebe, por exemplo, né, que alguém está querendo pular fora do relacionamento, pode ser não só parceiros, como namoradas, esposas, etc., como amigos também. Às vezes a pessoa fica confusa com esses comportamentos aí estranhos da pessoa, então pode pedir um espaço, um tempo, então a pessoa recorre a essa agressividade, né, a esse impulso agressivo, né, que é muito comum nessas pessoas. Também é comum a manipulação, quase como uma coisa inata, sabe? Não dá para determinar quando a pessoa aprendeu a ser manipuladora, simplesmente a pessoa né? Então eles têm a tendência de virar a história contra a pessoa, porque tem dificuldade em perceber que, na verdade, elas têm dificuldade de perceber o que elas fizeram, né? E enfim, e fica confuso na cabeça delas, né? Por exemplo, se ela acredita que você fez elas se tornarem agressivas, mesmo que você não tenha feito elas ficarem agressivas, elas também ficam com raiva porque elas acreditam que você fez elas cometerem aquele ato. É muito torturante para a própria pessoa ser assim, porque eles têm altas doses de ansiedade, né? Sempre tentando ali perscrutar o que o outro está sentindo, né? Tentando adivinhar o que o outro tá sentindo, se o outro tá gostando do relacionamento ou não, se tem eles em alta conta ou não, se vão abandonar ou não, né? Por que isso pode acontecer? Isso pode ser indicativo de algum trauma na infância, por exemplo, né? Alguma pessoa significativa que elas consideraram que as abandonaram ou por negligência, paterna ou materna, alguma coisa nesse sentido. Tá? Pode ser indicativo de algum trauma. Quando eu digo pode ser indicativo, como fica explícito, né, na escolha da palavra, não quero dizer que obrigatoriamente aconteceu algo nesse sentido, tá? Pode indicar. Então o psicólogo o que ele tem que fazer mesmo é investigar mais a fundo. Isso pode levar a comportamentos de agressão, né, às outras pessoas, de autoagressão também e até tentativas de suicídio. Bom, esses indivíduos eles possuem uma alta agressividade interna, tá? Quando a gente diz isso, significa o quê? Que a pessoa ali ela é propensa a comportamentos raivosos, né? E isso é facilmente percebido pelas outras pessoas, tá? Quando uma pessoa tem aquela espécie de raiva implosiva, né? Qualquer coisa tira elas do sério, elas externalizam, né? Muito facilmente, assim, rompantes, o que choca algumas pessoas, né? Porque você pode estar conversando com uma pessoa ali tranquilamente, ela lembra de algum caso, alguma história que ela considerou que foi agressiva, então elas podem, sei lá, dar um soco na mão, na parede, enfim, assim, algo que você não espera. Bom, elas têm tendência a jogar a culpa em outras pessoas, elas tendem a ser passivo-agressivas nos relacionamentos, sabe? Aquela pessoa que provoca ali faz algum comentário ferino e depois volta atrás, né? Ou de uma maneira que você perceba, mas não perceba, né? Para elas poderem se defender. Elas costumam ser muito autoindulgentes. Isso significa o quê? Bom, quando elas cometem alguma coisa grave, sei lá, como por exemplo, dar um soco na cara de outra pessoa, elas vêm com aquela história de, mas isso não foi nada, né? Sabe?
não percebe a gravidade da situação porque está preocupado em se desculpar, né? Elas são peritas em táticas de manipulação, têm uma necessidade alta de aceitação e aprovação, né? Então elas querem fazer parte de grupos, elas querem ser gostadas por outras pessoas. Tem diferença, tá, pessoal? Quem tem isso naturalmente e quem faz esse esforço para ser aceito, ser aprovado, tá? Elas têm tendência a distanciar as pessoas que são próximas, né? Então elas estão muito grudadas com alguém, muito grudadas, assim, demonstrando uma grande amizade, um apego grande, e depois começam a ter comportamentos de para distanciar mesmo, né? Para afastar os outros, né? Depois vou falar um pouquinho mais para frente disso. Elas têm a tendência também de mostrar falhas para as outras pessoas, que as outras pessoas vão considerar aceitáveis e até bonitinho, né? Sabe aquela pessoa em entrevista de emprego que diz, por exemplo, o entrevistador pergunta qual que são os seus defeitos, e a pessoa fala lá, perfeccionista. Então é um defeito que não é, né? É aquele defeito lá que vai até pegar bem em algum tipo de trabalho. Então, para parecer pessoas mais aceitáveis, eles até acabam falando, eu tenho esse defeito aqui, que eles sabem no fundo que não é tão grave assim e que pode até gerar simpatia para com eles, né? Eles tendem a se apresentar como muito equilibrados para as outras pessoas, mas na realidade eles são muito julgadores e eles não conseguem perceber os problemas da própria vida e da maneira que eles pensam. Bom, chegou um momento que bom, eles fizeram algumas perguntas, a psicóloga fez um tipo de apresentação ali do trabalho dela, depois houve ali uma espécie de, eu não sei se é a palavra correta juridicamente, um interrogatório ali da defesa do Johnny Depp para com a psicóloga, e depois houve a parte da defesa da Amber Heard que fez as perguntas para a psicóloga. E aí nesse meio tempo, depois ela revela aí um resultado de um outro teste que ela fez, né? Ou seja, são vários testes que estão sempre corroborando o teste anterior, né? Porque isso daí também poderia ser algo que poderia ser usado, né? Pela defesa da Heard. Olha, mas um teste, né? Só um dos testes deu esse resultado. Será que esse teste está correto mesmo, né? E aí um outro teste que detectava traços de personalidade constou ali raiva, crueldade, especialmente com pessoas sem poder, né, que não podem fazer mal para ela ou que têm um status mais baixo. Essas pessoas elas tendem a não ser boas com subordinados e nem com colegas de trabalho. E, bom, é aquela coisa que eu sempre falo nas minhas exposições. As coisas precisam ser corroboradas, né? Por exemplo, uma teoria é só uma teoria. Uma teoria tem que ser validada com a realidade, com algo que aconteceu. E aconteceu isso no caso da Heard? Sim. Bom, teve aquele depoimento da funcionária que trabalhou com ela e a Amber Heard deu uma cusparada na cara dessa moça. Inclusive com testemunhas. Voltando aqui, eles são muito preocupados com a imagem, eles querem chamar a atenção e ter atenção, senão eles ficam irritados, né? Se não tem essa atenção das pessoas, já começa a criar desconfiança de estar sendo abandonado. Eles têm uma facilidade de jogar culpa nas outras pessoas ou gerar culpa nas outras pessoas, até por coisas que elas sabem que elas mesmas são culpadas, então elas jogam a culpa nas outras pessoas como uma forma de alívio. Tá? Em vez de, por exemplo, se você cometeu alguma coisa, uma pessoa normal, né, faria alguma coisa de errado com outra pessoa, porque todo mundo é passível de erros, isso é normal. E aí geralmente algumas pessoas sentem remorso, né? E aí, uma forma de conseguir aliviar esse remorso, a consciência pesada, é você ir lá pedir desculpa para alguém. Mas a mente dessas pessoas, como ela, funciona de uma outra maneira. Então, elas acabam tentando fazer com que o outro acredite que a culpa, na verdade, é deles, né? Ou seja, a culpa é do outro, e aí eles sentem um alívio. Enfim, uma outra característica é uma instabilidade em relações pessoais. Ou seja, isso significa que é uma pessoa que ela pula de amizade em amizade, né? Ela é grande amiga de uma pessoa, acaba a relação, depois é outra grande amiga de outra e por aí vai. E também relacionamentos muito passionais, né? De muita paixão, né? Declarações em relacionamentos aí, homem e mulher e amorosos, né? Relacionamentos amorosos, depois acaba.
né? Ou seja, então eles têm muitos amigos, né? Muitos ex-amigos, muitos ex-parceiros. Instabilidade em emoções, em comportamentos e não conseguem perceber a si mesmos. Tem instabilidade na autoimagem, às vezes se sentem muito bonitos, às vezes se sentem muito feios. Não conseguem descrever muito bem a si mesmos. Uma das características-chave de personalidades assim, né, que aí eu acho que ela estava se referindo ao borderline, é o medo do abandono, né? Quando elas se sentem ameaçadas de abandono, mesmo que não seja uma verdade, né, elas podem se tornar perigosas, podem ameaçar a agressão, agredir a si mesmos, começam a manipular e fazer jogos psicológicos, emitem uma raiva explosiva, porque pensam que o outro as fez se sentir assim, então já que eles são culpados, né, é, inclusive, aliás, a raiva aumenta, né? Porque eles pensam assim, olha, o outro me fez eu ter esses comportamentos malucos, então eu fico, agora ele vai começar a me achar maluco e eu tenho mais raiva dele, né? Então, mais ou menos é esse pensamento doido que passa na cabeça deles. Bom, aí teve um fato interessante, né? Que a defesa, eu acredito que nesse momento aqui foi a defesa do Depp, perguntou para ela se era comum acontecer, né, o desenrolar de toda a história é comum em pessoas que portam borderline, né, são borderliners e histriônicos, é comum emitir o comportamento que a Amber emitiu, de culpar o parceiro, de chegar nesse ponto de acusar o outro de agressão, enfim, toda a história que aconteceu entre ela e o Depp, né. A psicóloga confirmou que isso é muito comum. Eu até citei isso em vídeos passados, né, quando eu até contei uma história que aconteceu comigo mesmo, né. Então elas podem ameaçar o outro, o parceiro, né, agredir fisicamente o parceiro e depois se auto-agredir, né, e chantagear que foram vítimas. É comum também que elas idealizem muito o parceiro, né, e eu acredito que, bom, acho que passei por isso, né, como eu falei, eu conheço pessoas que passaram por isso, e eu acho interessante que eu acho bom que as pessoas se interessem por casos assim, né? Eu estou tendo bastante feedback positivo, bastante visualizações nesse caso. E é bom que as pessoas se eduquem, né? Porque, por exemplo, você acaba de conhecer uma pessoa em que ela te idealiza, te idolatra, sabe aquela coisa exagerada, que sou exagerado, né? Esquisito. E é muito comum, né? A psicóloga diz acontecer nesses casos. E aí, quando você dá uma pisadinha na bola, né, que também é comum, aí a pessoa parece que te odeia com a mesma intensidade que ela te idolatrava, né? Então é mais ou menos isso, né? Quanto mais a pessoa demonstra que te idolatra, né, quase como se fosse ali, se você tentar imaginar na sua cabeça ali um nível, assim, sabe? Aquela, assim, de, nossa, essa pessoa, ela me coloca tão alta conta, você pode ter certeza que vai chegar um momento que, quando ela se decepcionar, não vai ser só uma simples decepção, ela vai ter a raiva de você ter gerado essa decepção nela e vai ser da mesma intensidade com que ela pareceu te admirar, né? Ou seja, então é muito perigoso isso mesmo, né? Aí, para quem estava achando que isso então aconteceu só com esses casos amorosos dela, né? Já foi relatado que aconteceu em casos amorosos, né? Vocês podem assistir meus vídeos passados. Aconteceu com ex-namoradas dela, né? Ela tinha um relacionamento com uma outra moça, né? Um relacionamento lésbico. É, Já aconteceu então com um caso de subordinados, como a psicóloga disse, né? De ter dado uma cusparada aí numa pessoa que trabalhava para ela. Agora também tem um relato aí de que a psicóloga revelou em que ela também agrediu uma amiga, né, enquanto elas estavam saindo para fazer compras, né, ela simplesmente virou e deu um soco na cara dessa amiga dela. Ou seja, mais um outro caso de agressão, né, de pessoas até que podem dizer, ah, então isso aí, será que não foi armado? Pessoas que nem se conhecem, que, por exemplo, o Depp nem conhece lá essa ex-parceira dela, não conhece essa empregada, essa funcionária, né, que trabalhou com ela, não conhece essa amiga. Ou seja, em várias áreas da vida dela, com várias pessoas diferentes, pessoas relatam agressões,
inclusive físicas e psicológicas. E como foi bem dito em outro vídeo, né, em 50 anos de vida do ator, ninguém relata isso da parte dele, né? Comportamentos agressivos de tanto abuso físico quanto psicológico. Aliás, né, ao contrário, só apareceu benfeitores para dizer todas as coisas boas que o Depp fez para eles, né? Amigos, né? É, funcionários, enfim. Uma outra característica, né, que quando foi perguntado, aí talvez para aliviar um pouco a barra dela, provavelmente eu acho que então deve ter sido uma pergunta da defesa, perguntou os lados mais sensíveis desse tipo de personalidade. Então, a psicóloga, demonstrando imparcialidade, falou, né, que olha, não é só que eles são o terror na vida dos outros, eles fazem mal para eles mesmos. E como foi falado, eles têm muita angústia, muita ansiedade por serem assim. É comum também que eles não saibam direito quem eles mesmos são. É comum nessa característica de personalidade borderline que elas comecem a pegar e assumir a personalidade das pessoas com quem elas estão andando ali por aquele certo tempo. E elas geralmente fazem isso porque é muito mais confortável você pegar, entre aspas, a personalidade das pessoas que estão à sua volta do que aquele sentimento que geralmente elas carregam de não saberem quem elas são, né? Quem elas mesmas são. Então, quando um relacionamento desses acaba, e geralmente sempre acaba, elas sentem um grande vazio porque agora elas não vão saber mais se descreverem, não vão mais saber quem elas são no mundo, né? E geralmente quando elas estão nesse relacionamento de proximidade, elas acabam, quando vão descrever a si mesmas, descrevem o outro. Então quando elas entram num novo relacionamento, elas acabam mimetizando, né? Mimetizar, para quem não sabe, é copiar, né? É imitar. É aquele grupo de pessoas, né? Então eles começam a imitar a maneira como os outros se vestem, como falam, os gostos. E muitas outras pessoas, né, acabam achando isso estranho, percebendo e achando estranho, mas que mudança drástica, né? Isso daqui a pessoa não gostava, não parecia que não combinava com ela, agora ela gosta porque a gente gosta. Então já há muitos relatos também de pessoas aí que já acabam percebendo toda a maluquice, acabam querendo se afastar e acabam meio que deixando essas pessoas de lado. Né? Infelizmente isso acaba até servindo como reforço para eles continuarem com esse comportamento ruim, né? Bom, fora o borderline, que é o que a gente estava mais focado aqui, tem a questão dela ser histriônica, né? Que basicamente são pessoas que gostam de serem vítimas, mesmo que elas não admitam, né? Porque é mais bonito você falar que você não quer ser uma vítima, mas na prática eles fazem, todo o discurso é baseado nisso. Né? Então elas inventam histórias para serem a atenção, para ter cuidados, começam até a se comportar de um jeito como se fosse uma menininha, se comportam como princesas, como necessitadas, carentes e que procuram um cuidador. Ironicamente, isso acaba sendo muito apelativo para certos homens, né? Muito sedutor isso, né? Você assumir aquele papel do cavalheiro que vai proteger e defender a donzela lá, né? Enfim, então esse tipo de pessoas são geralmente muito sedutores, né? E acabam atraindo muita gente. Elas acabam até assumindo uma postura meio de flerte para com todo mundo, né? E infelizmente essas pessoas aí é como se você fosse enfim, como se você estivesse sendo atraído aí para um matadouro, né? Porque mal eles sabem que geralmente os relacionamentos com essa mulher maravilhosa aí que parece dos sonhos, na verdade, sempre vai terminar mal, né? Uma coisa que chama a atenção também nessa questão profissional, né, é que, como a psicóloga relatou, há pelo menos 3 outros profissionais de saúde, incluindo psiquiatras, concordando com todos esses diagnósticos. Se você for pegar os diagnósticos de todos os outros profissionais de saúde que atenderam ela, outros psicólogos, outros psiquiatras, todos toda a ficha médica ali, o prontuário vai dizer quase que a mesma coisa. Né? Lembrando que a doutora Shannon Curry tem 15 anos de experiência. Já atendeu centenas e centenas e centenas de casos, né?
Isso é bom ficar bem claro porque, obviamente, que depois a defesa da Heard começou a apelar e tentar desqualificar a psicóloga, já que não conseguiu pegar a psicóloga, obviamente, com questões técnicas da profissão da psicóloga. Então aí teve dezenas e dezenas de horas, né, de entrevistas diretas com a Amber Heard, né, entre a Heard e a psicóloga, análise de fichas médicas, como eu falei, entrevistas com profissionais de saúde, tá? Então ela também conversou depois com esses outros profissionais para confirmar as suspeitas dela, e aí ela viu que bateu com os diagnósticos dela e teve acesso às outras fichas anteriores, ouviu áudios gravados, etc, etc. Bom, então acho que ficou claro aí toda a questão psicológica da atriz, né? E assim como acaba adicionando ainda mais coisas para a questão de que realmente aumenta ainda mais as chances do Depp ser inocente, da Heard ser a grande vilã dessa história, né? Aí eu poderia parar o vídeo por aqui, né? Afinal de contas, eu fiz o que eu prometi para vocês e trouxe aí as informações da, da psicóloga da Heard, né? Com os diagnósticos e tudo mais, e bateu com os meus, né? Felizmente acertei tudo e tudo bem. Só que eu achei muito interessante depois o interrogatório que a defesa da Heard fez com a psicóloga, que é muito, muito curioso você analisar, fazer uma análise psicológica das perguntas até que foram feitas, da maneira como a advogada, né, fez as perguntas, que ela tratou a psicóloga, que ela tratou inclusive a juíza. Como vocês sabem, é uma equipe de advogados com o Depp, uma equipe de advogados com a Heard, e eu acho que não quiseram, por exemplo, ter um embate desse tipo, desse nível baixo, entre um psicólogo homem e uma psicóloga mulher, advogado homem e uma psicóloga mulher, né? E então eles deram essa tarefa para advogado, para uma advogada mulher, né? Afinal de contas, todo o caso, né, se baseia no final das contas entre esse embate aí, né? Que se mulheres podem serem agressivas com homens, né? Serem abusadoras de homens psicologicamente, fisicamente, né? E que foi até uma das frases emblemáticas num dos áudios da Heard, né? Ninguém vai acreditar que você, Johnny Depp, um homem, bateu numa mulher, né? Bateu numa mulher não, né? Ao contrário, aliás, apanhou de uma mulher, né? E, enfim, então, mais ou menos assim, percebam que até essa questão da escolha de quem que vai fazer o interrogatório, quem que vai fazer as perguntas, é bem pensado, né? Só que, como eu disse, eles fazem muitas atrapalhadas, eles parecem amadores, todo mundo percebeu isso, tem até memes rolando na internet de pessoas tirando sarro dos advogados da Heard, né? E no final das contas, tudo que eles fazem parece um desastre, como eu havia apontado, e parece que ajuda, acaba ajudando o próprio Depp, né? O que eu destaquei aqui? Bom, as perguntas malucas, né? Ela perguntou para a advogada perguntou para a psicóloga: Você conhece Johnny Depp? Sim, claro, né? Quem não conhece? Se conhece, você assistiu os filmes dele? Ah, sim, assisti. Se você assistiu os filmes dele, é um bom ator? Sabe, até a psicóloga fez uma carinha assim, né? Onde que isso vai levar? Sim, acho que sim. Né? Então, o que que é o que que tem que ficar, né? Porque isso daí ela estava jogando, né? Fazendo um jogo psicológico com o júri, né? Não esqueçam que não é só a juíza, também o júri também vai julgar se ele é culpado ou inocente. Então, o que que a resposta que a advogada quer gerar na cabeça do júri então você é uma fã dele, né? Aí começam as perguntas malucas. Você foi convidado a jantar com ele? Porque foi o seguinte, a Heard havia pedido, né, solicitado para que ele contratasse uma psicóloga para ela. Então, o Depp prosseguiu com isso, né? E ele quis conhecer primeiro a psicóloga, né? Que os possíveis candidatos a psicólogo da esposa dele. Então, foi essa psicóloga, foi outros psicólogos, foram médicos,
Parece que estava na presença de advogados também, porque tinha que fazer um contrato, no final eles são famosos, tem que ter toda aquela garantia de sigilo, multa se o sigilo for quebrado, etc. Então a pergunta foi: você foi convidado a jantar com ele? Bom, eu já saquei na hora onde que ela queria levar, mas, né, para vocês terem uma ideia, não. Ele ficou insistindo: mas você não jantou? Sabe, não, aí eu falo: ó, do jeito que você está falando não é assim, mas qual que é a resposta verdadeira, jantou ou não? Sabe, aquela coisa que já estava começando a parecer uma inquisição, né? E aí ela pegou e falou: fui jantar na casa dele com toda a equipe, com outros advogados, médicos, etc. Daí, de novo, ela não te serviu um jantar? A psicóloga, acho que daí começou já a sacar tudo. Não fui servida por ele. Aí a outra: mas se você recebe comida na casa dele, você foi servida por ele, né? O resultado que a psicológico que a advogada queria provocar no júri houve algum interesse amoroso é, de ambas as partes, né? Porque ele convidou ela para jantar e ela já era fã dele, né? Entre aspas, né? Porque é isso que ela quis fazer com que o júri pensasse. Aí começou o festival de perguntas absurdas mesmo, ignorantes e burras, né? Se outros profissionais diagnosticaram os mesmos sintomas, como você fez o mesmo diagnóstico, né? O que ela estava querendo esperar do júri também é produzir a resposta. Então ela só copiou o que os outros fizeram, né? Ou seja, ela é uma péssima psicóloga. É, mas, assim, isso é absurdo porque se, por exemplo, você vai procurar um cardiologista e ele fala que você tem pressão alta. Aí, se você, por algum motivo, sei lá, vai mudar de cidade, enfim, precisa trocar por algum motivo qualquer de médico, você espera que quando você chega no próximo ele também fale que você tem pressão alta. E no terceiro fale que você tem pressão alta. E o quarto médico fala que você tem pressão alta. Porque se todas as vezes que você for no médico cada um dá um diagnóstico diferente, é óbvio que algum deles está errando, né? E a advogada meio que surpreendeu que o diagnóstico dessa psicóloga foi o mesmo que os outros profissionais de saúde mental, né? O que só demonstra que, na verdade, é que eles estão certos, né? Se os diagnósticos estão sendo os mesmos e não que estão errados. Aí a outra questão foi que ela perguntou: não é verdade que muitas mulheres são diagnosticadas como borderlines na nossa sociedade? Ou seja, o resultado psicológico que ela queria, né, a advogada, era que, olha, você está tendo preconceito porque ela é mulher. Qualquer profissional de saúde mental fala que já logo que uma mulher é borderline, sendo que não é. Bom, a resposta da psicóloga secamente foi que não, né? Aí ela pegou aí depois foi investigado, mas sabe, porque ela ficou insistindo, mas não. Como você tem certeza que é borderline, etc., ela começou a falar todos os critérios, questão biológicas, que, por exemplo, hoje a psicologia trabalha com a área biopsicossocial, então, para você dar um critério diagnóstico, você tem que investigar para uma anamnese, se isso aí também não é uma questão herdada geneticamente, porque hoje já se sabe, né? Eu já falei isso em outros vídeos, né? Que características mentais também são passadas de pais para filhos, não é só questão física, de cor dos olhos, cor do cabelo, né? Aí também são investigadas questões neurológicas para ver se não tem algum tipo de problema. E aí depois tem finalmente a questão social, né, de se a pessoa teve um ambiente de negligência e maus tratos, né, que pode ter desencadeado, né, servido de gatilho para que aquela doença, aquele transtorno ali que estava em potencial na pessoa se manifestou, né? E aí a psicóloga espertamente, que é a verdade, fala: não, nem toda mulher tem isso. Né? Então você não pode dizer que toda mulher é borderline, porque teria que cumprir tudo isso, todas as mulheres teriam que sofrer maus tratos, e não é toda mulher que tem isso. Né? Aí a advogada insiste: quando você conheceu ela, você não achava que ela era borderline. Mas é óbvio que não. Se chega um depressivo na minha clínica, na primeira sessão, quando eu falei: oi, tudo bem? Eu não vou já bater o olho e falar: você tem depressão, né? Você é borderline, você é bipolar. É óbvio que não. Isso é uma coisa, sabe, ridícula, né? É lógico que você tem que sentar, conversar, fazer a consulta de fato.
Daí você tem que fazer uma avaliação, aí você tem que pegar e aplicar um teste. Ou seja, foi uma coisa infantil que aquela advogada fez, né? Quando você conheceu ela, você não achou que ela era borderline. Sim, sempre tentando levar para o lado, assim, de criar na mentalidade do júri, da juíza, que, é, enfim, a mulher é uma incompetente, né? Aí ela continua insistindo. Quando você pegou uma ficha de um outro médico dizendo que ela era borderline, e quando você viu a ficha, você começou a achar que ela era borderline? De novo, essa questão de, assim, a psicóloga não avaliou nada, ela só copiou o diagnóstico. Ela respondeu, não, porque ainda não tinha avaliado nada, né? E isso é uma coisa que nós temos que ter esse cuidado e trabalhar. Se você viu um prontuário de um outro profissional, quando chega nas suas mãos o paciente, você não pode ter esse pensamento de que, bom, se o cara já avaliou é porque e vou partir daí. Você sempre tem que trabalhar com essa questão da dúvida, revalidar, entre aspas, o diagnóstico anterior, do profissional anterior, né? Isso é uma praxe da nossa profissão. E aí sim você vai ver se então você vai continuar com a linha de tratamento que o psicólogo anterior, que o profissional anterior estava seguindo. Aí de uma forma também até agressiva e mal educada, a advogada continua insistindo nisso várias vezes, insistindo, parecia uma coisa assim ridícula, assim sabe, fala o que eu quero que você diga, fala o que eu quero que você diga, pareceu isso. E a psicóloga tinha que insistir que a opinião dela é a que está na ficha dela, no prontuário dela, né? Ou seja, da doutora Curry, né? E não o que está na ficha dos outros, né? Porque a partir do momento que você valida o diagnóstico, aí você só presta atenção na sua própria ficha, você começa a ignorar a ficha dos outros profissionais, né? Porque não precisa, né? E aí ela ficou insistindo na pergunta e a psicóloga ficou insistindo na resposta, como tem que ser. Depois se seguiu aí quase 20 minutos, eu contei, de perguntas irrelevantes, completamente imbecis, para voltar na questão anterior, ou seja, que ela não ficou satisfeita, né, porque não respondeu como ela queria, né, e aí deixando, falando cada vez mais claramente, né, você jantou e tomou drinks com ele? Ou seja, de novo, querendo dizer, tentar plantar aí uma narrativa de sedução, de ambiente de flerte. Só que você imagina isso acontecendo numa sala cheia de homens, de outros profissionais, médicos e advogados, né? Aí a psicóloga teve que ficar salientando isso, olha, não, mas estava com uma sala cheia, uma sala cheia, como é que, né? E aí a advogada, mas você está tentando esconder isso daí, que você jantou e tomou drinks com ele? Aí a psicóloga, mas você não, mas isso aí é irrelevante. Aí a advogada retrucou, mas você acha isso irrelevante? É, isso de fato, não sei se é irrelevante ou não, mas isso é horroroso, né? Porque todo o público percebeu que estavam querendo pintar a psicóloga como uma idiota, ou sei lá, que ela participou então de uma orgia com os caras da equipe, com o Depp, né? E aí, assim, porque toda mulher é vagabunda ou algo assim, né? Ou seja, tá lá trabalhando, mas na verdade ela quer seduzir todos os clientes, né? E a coisa é tão chocante porque, assim, todo caso estava envolto dessa questão feminina, né? O movimento feminista tinha abraçado a causa lá naquela questão do Me Too, né? Sempre com esse discurso de lutar contra estereótipos, contra preconceitos e tudo mais, e a advogada mulher estava fazendo esse tipo de insinuação imbecil com outra profissional mulher, né? No caso, a psicóloga. Depois de toda essa luta que essas mulheres têm que passar para ser respeitadas em ambiente de trabalho, a advogada estava insinuando essa coisa cretina, né? Que a psicóloga era uma deslumbrada que estava querendo seduzir todo mundo ali na sala para dormir com o Johnny Depp. Então teve uma hora lá que ela simplesmente tentou forçar que a psicóloga da resposta que ela queria, e a defesa do Depp, vendo que a psicóloga estava sendo acossada por coisas sem sentido, protestou, né? Sabe aquele protesto que você não pode fazer essa pergunta?
E aí, quando você fala protesto, a juíza, ela dá a resposta. Não, eu quero que você responda a pergunta ou eu aceito esse protesto e você não precisa responder. Então, quando a equipe do DEP levantou o protesto, a juíza concedeu, ou seja, concordou com a equipe do DEP que a pergunta era cretina e o advogado insistiu até com a juíza, que é algo que até na área do direito não se faz, né? Então ela acabou desrespeitando não só a testemunha, como a própria juíza do caso, né? Então, assim, eu não sei o que esse povo espera. A equipe de advogados dela como eu falei, parece burra e incompetente, né? É ruim falar isso de outros profissionais, mas tá todo mundo percebendo isso. Só está ajudando o DEP, está criando mais, como se diz hoje em dia, mais ranço da Amber Heard, esse caso. As pessoas estão. A popularidade dela está caindo bastante, muito. Os advogados, a equipe de advogados está sendo achincalhado lá em rede internacional, né? Eu ia falar nacional, mas é internacional. Afinal, o caso está sendo transmitido para o mundo todo. E agora já aparecem rumores que tudo que ela fez o DEP passar indiretamente, né? A Heard, né? De fazer o DEP perder contratos, aí franquias como Piratas do Caribe, aquele Animais Fantásticos, grandes projetos. Há rumores de que isso vai acontecer com ela agora também, uma retaliação de Hollywood, reconhecendo então já praticamente que ela é realmente a culpada na história e fazendo com que ela perca esses contratos milionários, né? Bom, é isso, pessoal. Eu não sei mais o que falar sobre o caso, né? Eu sei que vocês estão pedindo para que eu continue, mandaram mensagens para que eu continue. Se aparecer alguma coisa muito relevante, ou muito diferente, ou muito curiosa, aí talvez eu possa voltar a comentar do caso. Mas eu aguardo a opinião de vocês, o que vocês acharam até agora, de que lado vocês estão, o que chamou a atenção, perguntas, tá? Que vocês curtem, comentem e compartilhem, porque é dessa maneira que eu vou perceber se esse trabalho de análise que eu estou fazendo está sendo relevante para vocês, está sendo interessante para vocês ou não, tá certo? Então, muito obrigado e até a próxima.